Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Informações sobre viagens de ônibus no município deverão ser divulgadas no site da Prefeitura. Reduzido o tempo mínimo de residência na capital para adesão ao programa Mais Habitação. E ainda, escritor José Faleiro recebe o título de cidadão de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Informações sobre o cumprimento das viagens de ônibus na capital deverão ser divulgadas online, com amplo acesso. O projeto foi aprovado pelo Legislativo por unanimidade. A ideia é facilitar a fiscalização por parte dos porto-alegrenses. Um novo painel aberto de dados deverá ser implementado no site da Prefeitura de Porto Alegre. O projeto de lei aprovado pelo Legislativo determina a divulgação trimestral do chamado Índice de Cumprimento de Viagens. O objetivo da política de transparência é estabelecer um mecanismo de controle para uso popular. O índice de cumprimento de horários ele é transversal, porque se a gente sabe que o ônibus está atrasando e cobra, e há um melhoramento nesse serviço público, a pessoa fica menos exposta, principalmente as mulheres, por exemplo. Então, apesar de se tratar de um projeto de transparência de dados, uma coisa talvez mais online, ele tem reflexo na prática. A sugestão do autor do projeto é que seja criado um dashboard para o acompanhamento simultâneo. O modelo deve discriminar a linha, o sentido e a região dos ônibus que circulam na capital. A proposta uniu os parlamentares que, independente de ideologia, elogiaram a iniciativa. O mais importante desse projeto é a gente conseguir entender, identificar os problemas para conseguir achar a resolução deles. Acho que essa é a prioridade máxima para a sociedade não ficar esperando por horas num espaço inseguro que é hoje a parada de ônibus, né? Foi aprovado também, por unanimidade, o projeto de lei que reduz o tempo mínimo de residência em Porto Alegre para a adesão ao programa Mais Habitação Compra Compartilhada. O objetivo é ampliar o acesso ao recurso e fornecer moradia digna a mais pessoas na cidade. O programa Mais Habitação da Prefeitura da capital auxilia a população na entrada para a compra de um imóvel. Atualmente, quase 3.200 pessoas estão cadastradas. Agora, não será mais necessário ter 5 anos de residência na capital. O projeto de autoria do vereador Pablo Melo, do MDB, almeja o aumento do número de beneficiados, reduzindo o tempo para 2 anos. Com a aprovação dessa lei, eu tenho certeza que mais e mais porto-alegrenses, exatamente por essa mudança, poderão acessar um recurso. Porque moradia é dignidade e moradia é sonho realizado. O Mais Habitação, lançado em agosto, busca reduzir o déficit de moradias, proporcionar a casa própria a quem vive de aluguel e retirar porto-alegrenses das áreas de risco. É pré-requisito para acessar o programa que a renda mensal total seja de até R$ 4.000. O projeto de lei do Legislativo, aprovado na quarta-feira, reconhece o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers, como legítimo representante da categoria que é vinculada à Prefeitura. De autoria da vereadora comandante Nádia, do Progressistas, a proposta busca valorizar a atuação dos Simers na defesa dos médicos servidores municipais. O Simers é o sindicato que trata sobre as questões trabalhistas, sobre as questões de carreira dos médicos do Rio Grande do Sul todo. E ele é aquele sindicato que deve fazer essa negociação e a conversa com o município, com o executivo municipal. Entretanto, nós vemos que às vezes outros sindicatos, o Simpa, a CUT, querem fazer essas negociações com o prefeito da nossa capital. Ora, se existe um sindicato médico que trata dessas questões, por que um outro sindicato quer ser o atravessador? É isso que a gente fez através desse projeto da minha autoria, que é um projeto muito singelo e que é chover no molhado. É dizer que quem tem a responsabilidade, quem tem o direito e o dever de fazer através da negociação com o município aqui de Porto Alegre é o Simers. Entidades como a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS, e o Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, apoiaram o projeto de lei. Também foram aprovados a instituição de monumento, moção de solidariedade, frente parlamentar e títulos de cidadão. O conteúdo das propostas e os autores podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei da Prefeitura que cria 14 cargos em comissão e 5 funções gratificadas na Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Os servidores vão atuar na gestão de programa de financiamento. Conforme o Executivo, a contratação dos profissionais servirá para a gestão de programas de financiamentos internacionais. Os servidores serão responsáveis pela operação do programa Porto Alegre+, que prevê financiamento de 150 milhões de dólares pelo BID e 37 milhões e meio pela Prefeitura. De acordo com o líder do governo na Câmara Municipal, os recursos do financiamento serão utilizados para melhorias na infraestrutura urbana da capital. São cargos exigidos pelo Banco Mundial e pelo BID para que esse projeto, esse financiamento de quase 1 bilhão e 700 mil, que é dado para a Prefeitura, para diversas ações da Prefeitura, eles exigem esse comitê que administra o contrato. E esse contrato finda os cargos também, por isso que não é aumento de cargos da Prefeitura, é deste projeto do Banco Mundial e do BID para esses financiamentos que serão concedidos. A estimativa de gasto anual com os cargos criados pelo projeto é de 4,6 milhões de reais, com previsão de extinção das funções ao final do programa. Ainda na sessão de quarta-feira, os vereadores aprovaram outro projeto de lei da Prefeitura que amplia a isenção de IPTU e ITBI por 15 anos para imóveis de outras regiões do 4º Distrito. Esse projeto ele já foi aprovado e uma parte desta região ficou de fora. Então hoje nós estamos buscando a aprovação deste T, que inclui Pernambuco, inclui Farrapos, Avenida Farrapos, inclui Avenida Brasil. Então é um T que a gente tem, a Cairu também, são as 4 ruas que vão entrar, que tem empresas importantes e que ficaram de fora dessa construção. Qual é a ideia? Nós temos gravado na lei orçamentária 30 milhões para este fim. Então, quando nós chegarmos nos 30 milhões, aquelas empresas que se cadastraram, que se candidataram até a redução, porque se adequaram ao projeto, que é de melhoria, de revitalização do espaço. Quando tu vai comprar um espaço ali também, tu tem algumas regras que tu tem que cumprir. Estas pessoas que fizeram essa solicitação, elas vão receber, vão ser avaliadas e vão receber se elas estiverem de acordo. Então nós não temos renúncia fiscal, nós temos um valor que já está incluído na LDO e que quando chegar ali se encerra. Para a oposição que votou contra o projeto, a isenção vai beneficiar os mais ricos e empresários de Porto Alegre. Essas ampliações não são corretas porque as pessoas vão levar de lambuja um grande incentivo fiscal que a área rural, por exemplo, de Porto Alegre, não tem. Muitos da área rural, em vez de pagar o ITR, o Imposto Territorial Rural, a Prefeitura está multando e querendo que eles paguem o IPTU, que é astronômico. Então eu sou contra esse projeto, como diz o líder do governo, que eu tinha ameaçado. Não, eu não ameacei, vou dizer, nós vamos questionar isso no Tribunal de Contas do Estado. Nem vamos entrar na justiça, nós vamos questionar que a Prefeitura está abrindo mão de recursos numa região para beneficiar uma elite industrial, que eu chamo de os muitos ricos, e os poucos capitalistas, enquanto a área rural é penalizada. A 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre apresentou aos parlamentares um balanço do trabalho realizado em 2023. Só neste ano foram 300 prisões feitas pela DP. Conforme o delegado Arthur Teixeira Haldi, titular da 4ª DP, além das prisões, a polícia recuperou neste ano mais de 10 toneladas de cargas roubadas, uma centena de celulares e apreendeu dezenas de quilos de drogas. Todos esses trabalhos contribuem sem dúvida alguma para a redução dos índices de criminalidade tão alardeados e tão comemorados, na verdade, e merecem ser comemorados, assim como o trabalho desenvolvido por essa 4ª DP neste ano. O comparecimento foi proposto pelo vereador Cláudio Conceição, do União Brasil, que atuou durante 30 anos como policial civil. É importante a gente trazer boas notícias sempre, né? A 4ª Delegacia, ela é composta de homens de muito valor. E esses homens de valor, eles produzem resultados relevantes na questão da segurança. A segurança é um
tendão de Aquiles, é um lugar extremamente sensível que toca a vida de todos nós. Em comemoração aos 250 anos da Câmara Municipal, mais 2 parlamentares receberam uma placa em homenagem à atuação no Legislativo. Os vereadores Adelicel, do Partido dos Trabalhadores, e Cláudio Conceição, do União Brasil, foram homenageados com a distinção do Legislativo. Não sou um vereador de cliques, não sou um vereador de likes. Eu sou um vereador que cuida da cidade, do povo de Porto Alegre, e eu tenho orgulho de voltar a essa casa em 2023 e estar em 2024 aqui cuidando de Porto Alegre. Viva Porto Alegre! 4.331 votos foi a votação que tive. E por uma injustiça que foi corrigida, volto a esta casa em tempo oportuno. E isso só foi possível por uma ação e pela justiça divina que se manifestou através da justiça desta terra. Eu quero agradecer a minha família que esteve comigo durante todo o tempo em que trabalhei. Foram 20 anos construindo um patrimônio político para estar aqui. A sessão também foi marcada pela entrega de mais de 50 troféus alusivos aos 250 anos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Foram homenageadas personalidades que contribuíram com o trabalho legislativo. Nesta quarta-feira, o troféu Câmara 250 anos foi entregue a 15 ex-vereadores da capital. Os nomes foram indicados pelas respectivas bancadas dos partidos pelos quais os ex-parlamentares atuaram na época em que cumpriam o mandato. Felipe Camozato foi o primeiro vereador eleito pelo Partido Novo em 2016. Para a história do Novo, a Câmara Municipal de Porto Alegre tem um papel fundamental. E é muito bom poder ser um tijolinho nessa história de 250 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre, casa de grandes debates, e que a gente pôde proporcionar aí um pouquinho da nossa visão, das nossas ideias. A entrega do prêmio busca reconhecer o trabalho prestado no período de atuação no Legislativo. Também simboliza a gratidão da Câmara de Vereadores aos representantes que contribuíram no desenvolvimento de Porto Alegre e na construção de uma sociedade igualitária. Durante os 5 mandatos que Antônio Hoffelt exerceu no parlamento, pôde acompanhar o estabelecimento da sede definitiva da Câmara, o Palácio Aloísio Filho. São 20 anos de casa, é um bocado de tempo, um bom pedaço da vida da gente, então é muito emocionante. E mais emocionante é porque ainda nesse momento estou reencontrando colegas vereadores do tempo em que eu fui vereador na cidade. Os diretores geral, legislativo, administrativo e de comunicação também receberam o troféu, além de todos os 36 parlamentares da atual legislatura. O escritor José Faleiro recebeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre. A homenagem ao autor de Os Supridores celebra também a representatividade das comunidades de periferia da capital. José Carlos da Silva Júnior, Faleiro para os familiares, amigos e fãs. Um homem de 35 anos que escreve desde os 20. Nascido na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre, com origens que remontam às charqueadas de Pelotas. Seus romances ambientados na periferia já viajaram o Brasil. Agora, o ex-pedreiro, porteiro e auxiliar de cozinha recebe o título de cidadão emérito da capital gaúcha. Quando eu penso em Porto Alegre, essa cidade que eu amo e que eu não consigo ficar longe, com todo o respeito à Redenção, com todo o respeito ao Teatro São Pedro, não é nessa região central que eu penso na Porto Alegre do Fundão, né, da periferia. Então, quando uma figura como eu é homenageada, é a mesma coisa que reconhecer esses espaços, legitimar esses espaços, né? A homenagem foi proposta pela então vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, atual deputada estadual. Ela considera Faleiro um patrimônio cultural de Porto Alegre. Poder homenagear e valorizar lideranças periféricas, negras, né, que por diversas vezes estão aqui limpando, servindo, garantindo as estruturas das nossas casas legislativas, para mim não é só um prazer, né, é também um prêmio, é também uma forma de honrar quem me trouxe até aqui, é também uma forma de valorizar a nossa história, a nossa trajetória, a nossa ancestralidade. A cerimônia foi presidida pelo vereador Giovanni Culau, do mesmo partido da proponente. A distinção é concedida a pessoas que atuam no desenvolvimento da cidade. Essa é homenagem ao Faleiro, mas por consequência para as periferias de Porto Alegre, por quem precisa ser enxergado não só como um espaço violentado e violento, mas um espaço que é capaz de produzir literatura, de produzir arte, de produzir potências como é o Faleiro.
O homenageado é autor de obras como Os Supridores e Mas em que Mundo Tu Vive? Faleiro coloca o racismo e a vida nas periferias em pauta. Com uma linguagem simples, o escritor se conecta e dá voz aos moradores do fundão, como ele mesmo chama, que é um público deixado de fora na literatura. Mais do que representatividade, é um lance de as pessoas olharem e poxa, minha história também importa, né? Sabe, olha lá o cara, tipo, um cara como eu, se veste como eu, fala como eu, sabe? Né? É a dimensão de a pessoa perceber que a vida dela é importante, que a história dela é importante. As demais sessões solenes realizadas pelo Legislativo podem ser conferidas na íntegra no YouTube da TV Câmara. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!